Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu achei melhor eu fazer a gravação da atividade de bloco 2, né, que nós realizamos, e por gravação. Por quê? Para todos os alunos, até aqueles que não conseguiam entrar, né? Muitos alunos hoje falou para mim que não ia entrar na aula, então eu preferi fazer a gravação para ficar gravada, né? Para todos acompanhar a atividade, para ninguém ficar sem, né, corrigir ela. Então vamos lá. A primeira questão do bloco 2 é uma escala da moeda americana em 2015. Então aí já é o primeiro ponto que nós temos que observar. Qual ano foi? 2015. Embaixo tem, né, logo abaixo, cotação do dólar comercial no último dia de cada mês. Outro ponto fundamental que nós temos que observar. No último dia de cada mês, né? Observando o gráfico lá, ele colocou, né, o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, ele quis, né, colocar mais detalhado, depois do dia 1º, do dia 18, do dia 22, do dia 25 e do dia 28. Então, nós temos que ficar atento, né, a essas datas. Os outros para trás foram no último dia, porém o mês de setembro deu uma oscilada aí no gráfico. Ele colocou mais específico alguns dias. Não é banal quando um gráfico faz isso. Vocês podem ter toda certeza, toda coerência que vai ter uma pergunta que vai estar relacionada a esses dias de setembro detalhado, tá? Vamos lá. Com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico quanto à cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015, assinale a alternativa correta. O bom é que esse gráfico não deu, né? Não deu tantas informações para você se embaralhar todo, né? Porque acontece que dá tanta informação que você acaba se perdendo. Então, primeiro fato, né? Temos que agendar na cabeça, né? Lembrar que é 2015 e é o último dia de cada mês. Ele falou tanto em cima, tanto aqui embaixo, que é o último dia útil de cada mês, tá? Primeira resposta. Em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor que 2.689. Putz, se lá tá falando que é 2015, não deu nenhuma informação de 2014, como que nós podemos afirmar um valor em 2014 se nós não temos nenhuma margem? Então, essa primeira opção vocês já excluem, não é essa opção. A segunda opção, o maior valor da cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de setembro, aí você vai lá em 28 de setembro. 28 de setembro foi 4.190. Aí você pensa, o maior, usou a palavra maior, aí você vem olhando os outros, né? Você tem que fazer uma análise, né? Observando o dia 25, observando o dia 22, 4.145. Lá fala o maior valor de cotação do dólar comercial foi em 28 de setembro. Então, não foi. Em setembro, teve um de 4.145. Então, não foi. Isso aí vocês podem. Se esses 4.000 tivessem em outro lugar, você tinha que voltar lá na pergunta para saber se deixou alguma pontuação lá, né? Para verificar. Faz de conta que esse valor maior foi mês de maio. Aí o maior valor da cotação do dólar comercial verificado em setembro, né? Aí você poderia marcar ela se fosse em setembro. Mas como lá tá falando o maior valor de cotação do dólar foi verificado de 28 de setembro, então não foi. Porque em setembro ela teve um maior. Então, exclua essa. Letra C. A função que representa o valor da cotação do dólar comercial em relação ao tempo é crescente no intervalo apresentado no gráfico. A função representada, o valor da cotação do dólar em relação ao tempo, é crescente?
Só tá crescendo? Não, pessoal. Ela dá uma oscilada tremenda. Em janeiro é 2.689, aí vai para 2.856, aí só para 3.192, aí ela cai para 3.013. Então, na verdade, ela não tá só crescendo até março, ela estava crescente. Em abril ela já caiu, então também não é essa opção. Letra D. A diferença entre valores da cotação do dólar comercial de maio e março foi menor que 1 centavo de real. Então, maio e março, vamos ver lá. Maio, 3.192 e março, 3.187. Professora, mas deu 5, né? 5 centavos, não deu só 1 centavo. Beleza, vamos deixar esse 5 centavos aqui e vamos corrigir a próxima, né? Então, vamos deixar esses 5 centavos. Vamos para a próxima. Em 15 de janeiro, o valor da moeda, em 15 de agosto, o valor da moeda foi menor que 3.629. Vamos lá em agosto. Agosto foi 3.629. Em 15 de agosto, nós não sabemos. O gráfico não representou isso. O gráfico representou 3.629, o último dia. Então, nós não podemos afirmar algo que nós não estamos vendo no gráfico, porque nós trabalhamos apenas com margem, né? Algo próximo. Então, nós ali 15 é no meio do mês, então pode oscilar, pode ter subido, pode ter baixado, então nós não podemos afirmar isso, tá? Voltando à questão D. A diferença entre os valores do dólar, a cotação do dólar do comercial, de maio a março foi menor que 1 centavo de real. Essa é a questão mais próxima. Então, esse valor está em forma, né, de dólar. Se o dólar está R$5, vai ser o quê? 1 centavo de real. Então, eu classifico que é a letra D, porque é a mais que tem mais coerência, a que chega mais próximo. Então, a questão 1, a certa é a letra D. Vamos para a segunda questão. Essa aqui foi a que mais deu dor de cabeça para o pessoal. O gráfico mostra, em cima não tem nenhuma legenda, né, de alguma informação para nós. Então, é essa mesmo. Aí, vamos colocar. O gráfico mostra o número de pontos de uma equipe de futebol nas 12 primeiras rodadas de um campeonato. Sabendo que, nesse campeonato, em caso de vitória, a equipe soma 3 pontos. Em caso de vitória, a equipe soma 3 pontos. E em caso de empate, soma 1 ponto. E em caso de derrota, não soma ponto. Assinale a alternativa correta. Primeira coisa que vocês têm que fazer aqui é procurar as vitórias. Nós temos que fazer uma separação, porque senão não consegue. A vitória foi a 12, né? Vitória 12. A vitória foi a 11. A vitória foi a 7, porque é a primeira lá, a 7. A 7. E a vitória foi a 5 e depois a 2. Se vocês observar, a 3 é a 4, a 6, a 7, a 8 e a 10 não foi vitória, né? Não foi vitória. Aí, voltando lá. Vamos separar o empate. O empate, não, vamos separar a derrota, né? A derrota que aí depois vai sobrar, vocês vão entender. A derrota, porque o 2 foi vitória, né? Então, quando é derrota, né? Soma 3, né? Então, 1, 2, 3. Então, a derrota foi o 3 e o 4, o 6, o 8 e o 9. Então, essas foi a derrota, né?
Porque lá fala claramente que em caso, né, a pontuação que aumenta em caso de derrota, né? Então lá assim, é bem demonstrado, porque ó, sabendo que um caso de vitória soma 3 pontos. Um caso de vitória soma 3 pontos. E em caso de empate, soma-se 1 ponto. E em caso de derrota, a pontuação não muda. Podemos concluir que o salto maior corresponde a uma vitória e o salto menor corresponde ao empate e a parte constante é a parte composta da derrota. Então, o que restou? Então, a vitória foi o 2, o 5, o 7, o 11 e o 12. A derrota foi o 3, o 4, o 6, o 8 e o 9. O que restou? O 1 e o 10, que foi empate. Então, o primeiro ponto foi essa questão. Aí, vamos lá nas perguntas para saber qual que é. O que ele estava afirmando? Deixa eu voltar aqui no meu computador. A equipe perdeu o jogo na segunda, terceira e quarta rodada? Não, ela não perdeu o jogo na segunda, na terceira e a quarta rodada. Não, ela foi derrotada na terceira, na quarta, na sexta, na oitava e na nona. Nas 12 rodadas, o número de vitória foi igual ao número de vitória foi igual de rodada. Aí vamos lá, né? Somar. Rodada foi 1, 2, 3, 4. Vitória foi 1, 2, 3, 4, 5. Derrota foi 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos marcar essa como verdadeira. O outro. A média de pontos obtidos na rodada, nessas 12 rodadas, foi igual a 1,5 ponto? Não, isso aqui é sem como diz, isso aqui não tem nem o que vocês pensar, é só excluir ela. A equipe conseguiu 2 empates entre a 7ª e a 9ª rodada? Não conseguiu. Ela conseguiu o empate na primeira e na 10ª. Então, ela não conseguiu na 7ª e na 9ª. Nas 12 rodadas, a equipe empatou 3 vezes? Não, ela empatou apenas 2 vezes, o 1 e o 10, né? Na primeira rodada e na 10ª rodada. Então, não. Então, a opção correta é a letra B. As 12 rodadas, o número de vitórias é igual ao número de derrota? Sim. Se vocês somar vitória 5, derrota 5 dá 10 e empate 2 dá 12. Então, foi as 12 rodadas. Então, ou você faz essa separação, né, de vitórias e depois pega as derrotas e depois vocês pegam o empate. É o que restar foi o empate. Vamos na terceira questão. O gráfico a seguir diz respeito ao resultado obtido por uma turma de curso preparatório específico para professores da educação básica. Resultado dos professores nos cursos preparatórios. Vamos lá. Lá classificou ruim 2, bom 4, 6 ótimo e 1 excelente. Para continuar no mercado, é necessário que o curso aprova 70%. Então, o curso tem que aprovar 70% de seus alunos, que, por sua vez, seus professores especializados, sabendo que os aprovados são apenas aqueles que obtiveram resultado ótimo e excelente. Só vai ser aprovado quem teve o resultado ótimo e excelente. Os resultados ruim e bom, eles não é aprovado. Pode afirmar que o curso continuará no mercado? Então, vamos lá. Primeiro passo que nós temos que fazer aqui é somar. Deixa eu pegar um papel aqui que eu posso fazer com vocês. Primeiro vocês vão pegar o total, né? O total dos alunos, né? Que foram aprovados. Vamos pegar o total dos aprovados, né? Professor aprovados. Então, os professores aprovados foi 6, né? Que foi ótimo. E foi um excelente. Então, 6 mais 1, 7. Certo? 7. E quanto que foi bom e ruim?
4 e 2, então 6. Então, 7 mais 6 vai dar 13. Então, total de 13. 13 professores. Porém, para mim fazer essa conta, né, de margem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o ruim, né? Foram 7 bons e 6 ruins. Então, eu vou pegar os ruins primeiro. 6 dividido por 13. 6 dividido por 13. O resultado, se vocês fizerem, vai dar 0,46%, né? Então, 0,46. Você mudando isso em forma de potência, vai ficar 46%. Então, a margem que eu consegui aqui foi 46%. Eu peguei, novamente, o total, né, de professores, que é 13. Porém, eu fiz a margem em cima do 6%, né, dos seis professores ruins. Porque lá, para continuar no mercado, o custo é necessário que o curso aproveite menos de 70% dos alunos. Então, assim, às vezes se você pegar os 70% e fazer aquela regrinha, você vai encontrar também. Mas essa é a forma mais correta. Você pega o que não foi aprovado e pega o total que foi calculado. Então, 6 dividido por 13, que vai dar 0,46. Transformando em potência, vai dar 46%. Então, vamos lá ler as perguntas. Letra A. Sim, pois o percentual do professor aprovado foi aproximadamente 70%? Não, não foi. B. Pois o percentual dos professores aprovados foi 80%? Não. Não, pois o percentual dos professores foi aprovado aproximadamente 50%? Sim, aproximadamente. Não foi, foi próximo. Então, foi próximo a 50%. Então, esta é a verdadeira. O meu vídeo ficou um pouquinho extenso, mas é porque é 3 questões que precisa conversar. Letra D. Não, pois o percentual dos professores aprovados foi durante 40%. Não foi. Aí, letra E. Sim, pois o percentual dos professores aprovados foi aproximadamente 90%. Então, não foi. Então, foi a letra C. Não, pois o percentual dos professores também foi 50%. Certo? A próxima, a última, foi para você desenvolver um gráfico, né, com 10 objetos e valores variados, usando seu conhecimento e criatividade, anexa no bloco. Essa atividade vocês têm que ser anexado no bloco, né, o gráfico, esse gráfico tem que ser anexado no bloco. E esses blocos vão ser entregues na escola o dia que a Gabriela solicitar para vocês. Então, fica assim, até a próxima, né, nossa próxima aula vai ser também continuação de gráfico. Porém, nós vamos voltar um conteúdo. Nós vamos aprender a transformar porcentagem em fração em decimal. Eu vi que você está com um pouquinho de dificuldade, certo? Então, nós vamos voltar um pouquinho o conteúdo. Vou ver se eu consigo fazer alguns vídeos, né? Colocar para vocês ficar treinando em casa, né? Infelizmente, essa distância nos limita em algumas coisas, mas vamos rompendo, né? Fica com Deus, até a próxima.